Fala aí, Padawans! Bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de pensar alto, de pensar juntos, aqui o Pensando Alto. Bom, você viu em algum lugar aqui na chamada dessa tela que o vídeo de hoje é sobre a série da Netflix, O Gambito da Rainha. E possivelmente você chegou aqui porque, você ficou impressionado com a cinematografia da série, 2, você ficou encantado com a fotografia porque as imagens são muito bonitas, 3, você quis entender um pouco mais de xadrez, ou 4, você sentiu que ao assistir o Gambito da Rainha, algumas coisas passaram quase que como numa segunda leitura necessária que você precisaria fazer. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou utilizar a série O Gambito da Rainha para a gente discutir alguns conceitos de representatividade, feminismo, lugar de fala e algumas outras coisas que estão por aí. Pois bem, a premissa básica da série, já que eu vou fazer uma resenha, a premissa básica da série é a vida de uma menina chamada Elizabeth Harmon, que fica órfã, na verdade todo um processo muito conflituoso e complicado na sua constituição familiar, leva a sua mãe a cometer suicídio, fazendo com que Elizabeth fique órfã, pelo menos órfã de mãe, já que o pai não é declarado oficialmente, nos seus documentos. E ela vai ser levada para um orfanato. Lá nesse orfanato, ela descobre uma aptidão para o xadrez. E aqui já está a primeira coisa bem interessante que a gente precisa destacar para poder compreender todo o feminismo que está tecendo o Gambito da Rainha. Que seja, ela vai para uma casa feminina, para uma casa de meninas. E lá se espera que ela aprenda etiqueta, que ela aprenda bons modos, que ela aprenda culinária. Se espera que ela seja sempre uma pessoa controlada e controlável. Tanto é que era prática comum dar a essas meninas vitaminas com tranquilizantes. Se espera que ela tenha dotes de bordado, artísticos e que ela saiba cantar. Dentro desse monte de expectativa que se coloca sobre a construção da figura da mulher, Elizabeth Harmon sai daquilo que é o primeiro plano, aquilo que é o plano das relações que constituem a mulher, e desce ao porão. Aqui já tem a primeira menção interessantíssima que a gente precisa fazer. Simone de Beauvoir, lá no Segundo Sexo, na verdade no começo da segunda parte do Segundo Sexo, diz que ninguém nasce mulher, que a fêmea da espécie humana não tem nenhum destino biológico, econômico, psicológico, que marca essa diferença entre o macho e o castrado que a sociedade chama de mulher. E aí Simone vai dizer que a mulher é um produto daquilo que a sociedade faz dela. Então, dentro dessa sociedade, que é a Casa Matuim, em que a Elizabeth Harmon vive no primeiro momento de infância, ela precisa sair dessas relações sociais, já construídas, já estabelecidas, que determinam o seu destino como mulher, para descer para o porão, onde ela vai encontrar o Sr. Scheibel. E ali é bem interessante, porque o descer ao porão tem uma série de significações que a gente poderia pensar. Poderia descer ao encontro de si mesmo, poderia ser o voltar-se para si, poderia ser o sair das relações superficiais e entrar numa profundidade maior. Qualquer que seja a leitura que a gente faça, é no porão, é naquele lugar menos expectante, de menos expectativa, que Elizabeth Harmon encontra a sua grande vocação, ela encontra a si mesma. No porão, ela não encontra apenas o Sr. Scheibel, ela encontra, primeiro, o falocentrismo da sociedade na qual ela está inserida, ela encontra as dificuldades pelas quais ela vai ter que passar, ela encontra a humilhação, ela encontra a derrota, e dentro desse jogo complexo que é a vida social, ela encontra a si mesma. Por que eu digo que ela encontra o falocentrismo? Porque quem está jogando xadrez é um senhor, o Sr. Scheibel, jogando xadrez sozinho. E quando ela pede para que ele a ensine a jogar xadrez, a resposta dele é uma resposta sintagmática, eu poderia dizer assim. Ele diz que xadrez não é para as meninas. E aqui já está a primeira coisa que chama a atenção na reivindicação feminista do Gambito da Rainha. Dizer que uma prática social, qualquer que seja, não é coisa de um determinado gênero, significa, em última instância, dizer que os discursos, os mecanismos e dispositivos de poder não estão dados àquele gênero. Porque aqui está a coisa. Ter acesso ao tabuleiro de xadrez, ter acesso à possibilidade de jogar xadrez, indica uma série de outros acessos que às vezes não são dados a uma determinada classe. Então, por exemplo, o xadrez exige tempo, ele exige treino, ele exige concentração, ele exige que a pessoa não esteja, por exemplo, ocupada de cuidar de 5 crianças, de uma casa inteira e de dar atenção ao marido, por exemplo. Exige que a pessoa não tenha acordado às 3 da manhã para ir trabalhar na lavoura e tenha chegado em casa às 8 da noite, por exemplo.
Então o xadrez ele exige um ócio criativo. E aí quando você diz, por exemplo, que o xadrez não é coisa para as meninas, o que você está dizendo é que a elas não é dado uma série de privilégios, uma série de condições humanas que possibilitaria que elas se desenvolvessem bem ali. Então a primeira questão que já gostaria de chamar a atenção é essa. A segunda questão é a conquista dos aliados. No primeiro momento, o Scheibel ele é um senhor fruto do seu tempo, que no contato com Elizabeth Harmon vai aprendendo a reconhecer que a condição dela como mulher, a condição dela de ser mulher e de ser quem é, a torna única e irrepetível. E que, apesar dela não gozar dos mesmos privilégios que ele precisa reconhecer que ela é melhor que ele em muito, não é? E aqui está uma coisa que muitas vezes, sobretudo agora, as neofeministas, e agora eu vou arrumar uma briga com esse vídeo, não é? Mas enfim, existe um movimento neomarxista, um movimento neoconservador, um movimento neoliberal e também um movimento neofeminista, que é eu vou chamar assim, uma terceira geração de pessoas que vieram ali que são pessoas que foram formadas pelas pessoas formadas nos anos 90, que não leram os textos fundamentais dessas doutrinas ideológicas, não foram as fontes, não foram a origem dessas fontes, mas reivindicam para si os discursos e tentam aplicar esses discursos a outras realidades. Então, quando eu falo das neofeministas, eu falo por exemplo, dessa corrente do feminismo que diz que todo macho tem que morrer, que todo homem tem que deixar de existir. Eu já tive uma aluna que falava isso para mim. Tudo que eu falava na sala de aula, ela dizia assim, professor, você sabe que você deveria morrer, porque o que estraga a sociedade são os homens. A escola seria um lugar melhor se fosse só das mulheres, por exemplo. Fechando esse parênteses, a não noção da reivindicação de aliados. Eu estou falando das neofeministas porque eu estou, obviamente, falando do Gambito da Rainha e dando ênfase à questão do feminino. Mas a gente poderia falar também disso quando a gente fala do movimento LGBTQIA+, que não aceita, por exemplo, héteros debaixo da bandeira, ou do movimento negro que não aceita que uma pessoa caucasiana, uma pessoa branca, reivindique lutas e pautas antirracistas. Ou mulheres que vão dizer que, enfim, os homens devem sempre calar a boca porque agora é a vez das mulheres falarem. Em todos esses cenários, eu sempre digo para os meus alunos que é um movimento da mola, né? Quer dizer, o oprimido foi tão oprimido e aprendeu tanto a lógica da opressão na opressão que recebeu, que agora, tal como uma mola muito pressionada, o oprimido faz um movimento ao contrário, não é? E acaba reproduzindo a opressão com aquele grupo que outrora o oprimia. Não estou entrando aqui no juízo de valor se isso está certo ou está errado. O que eu estou analisando é a potencialidade que a gente tem quando a gente consegue abrir os nossos movimentos ideológicos para a presença dos aliados. Por exemplo, naquela sociedade profundamente falocêntrica, profundamente machista, Elizabeth Harmon só se torna a grande Harmon justamente porque ela aceita ser ensinada por um homem, ela aceita ser pastoreada, corrigida por esse homem, ela reconhece, por exemplo, na voz dele uma voz de acompanhamento fundamental e ao longo de toda a sua vida ela não deixa nunca de reconhecer que se ela está onde está, ela deve a esse homem. Não no sentido de que ele seja um príncipe, não no sentido de que ele seja um salvador, de maneira alguma, mas no sentido de que ele é um aliado. Quando ela se sentiu em apuros, ela pôde recorrer a ele. Aqui está uma questão bem interessante. Um outro fator que é legal a gente pensar também ainda nessa lógica de uma filosofia da emancipação ou de uma filosofia da libertação que está presente no Gambito da Rainha é a proximidade entre os movimentos feministas, representado ali pela Elizabeth Harmon, e o movimento negro, representado ali pela Jolene. É muito interessante porque quando Harmon chega no orfanato, Jolene já estava lá. Quando Harmon começa o seu processo de construção de si, reivindicar a liberdade, Jolene já fazia isso. E quando Harmon chega no fundo do poço e não sabe como e para onde sair, é Jolene quem aparece para ajudá-la. Isso me faz recordar, por exemplo, nas discussões que Angela Davis vai apresentar no percurso, das mulheres e das raças no processo de emancipação e do sufrágio universal americano e da relação que existe entre a luta pelos direitos civis das mulheres e a luta do movimento antirracista, do movimento anti-escravista das mulheres negras. É óbvio que o feminismo branco e o feminismo negro têm suas peculiaridades de reivindicação, mas é sempre muito interessante perceber que muitas das conquistas das mulheres brancas, da classe média, que é o que está representado ali pela Harmon, só foram possíveis porque as mulheres negras antes já estavam ali lutando pela sua própria emancipação e lutando pela sua independência.
Isso fica externalizado no Gambito da Rainha quando Harmon precisa ir para Moscou e ela tenta de todas as formas que a sociedade branca oferece para ela, uma sociedade branca cristã, mas ela não consegue o valor necessário para arcar com a viagem. E aí a Jolene, que pega o fruto do seu trabalho, de um trabalho duro, né, de um trabalho que também é um trabalho de luta contra o racismo, e dá para que Harmon tenha possibilidades. Outra coisa que me chama a atenção nessa série é a discussão e a luta pelo conceito de representatividade. Harmon, ela entra no universo que é um universo até hoje predominantemente masculino e ela desbanca os homens, né? Ela vai fazendo com que os homens encontrem uma igual, não uma outra, não um segundo sexo, não um sexo frágil. Encontrem uma igual, uma sujeito, uma oponente. E dentro desse universo, Harmon vai fazendo com que as mulheres se vejam nela. Então, é muito interessante quando ela está em Moscou que a gente vai vendo o progresso das conquistas de Harmon. Cada vitória vai fazendo com que mais e mais mulheres estejam ali à espera dela para conseguir autógrafos. Mulheres que viajam para dizer, olha, obrigado porque você está onde muitas de nós quereríamos estar e você estar lá é importante para todas nós. Evidentemente que essas falas são ditas para Harmon, sobretudo no momento em que ela está ali numa luta terrível e perdendo, inclusive, para as drogas e para o alcoolismo. E por que isso é interessante? Porque isso nos faz pensar também sobre o conceito de representatividade. Isso nos faz pensar sobre que representatividade importa. Agora, nesse Brasil pós-2018, né, o Brasil mergulhado na polarização política e um Brasil mergulhado na desgestão do governo de Jair Messias Bolsonaro, nós temos visto algumas coisas que são muito peculiares. Por exemplo, hoje nós temos ali como presidente da Fundação Palmares um homem negro que assume discursos racistas e práticas racistas. Nós temos como ministra da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos uma mulher que reproduz falas machistas. Né? Uma mulher que atua contrária aos direitos humanos naquilo que tange a liberdade de consciência e liberdade de religião, querendo propor e impor uma determinada pauta religiosa como forma de governo. Nós temos um presidente da República, né, que vai emparelhando o Estado com pseudas representações da cultura brasileira. E aí eu fico pensando, né, sobre que representatividade importa. Agora, nas eleições municipais, lá no Sul, uma mulher lésbica foi eleita para vereadora e disse que não iria usar o seu mandato legislativo para nenhum favorecimento, para nenhuma luta da comunidade LGBTQIA+. E aí você deve estar se perguntando, Pedro Paulo, o que isso tem a ver com o Gambito da Rainha? Tem tudo a ver. Porque o Gambito da Rainha mostra uma mulher que ela vai ser colocada como representante das capacidades da mulher e, nesse sentido, a existência de Elizabeth Harmon, o modo de ser dela no mundo, já é um movimento contra o machismo e é um processo de desmantelamento da estrutura machista da sociedade. Entretanto, ela só conseguirá ser isso tudo se de fato ela for inteira, se ela de fato for completa. A adicção, o vício em drogas e o vício em álcool fazem com que ela vá perdendo a sua potencialidade de fala. Né? Uma vez que ela chega embriagada, uma vez que ela chega de ressaca, ou uma vez que ela chega, por exemplo, alta de drogas, a potência do seu discurso acaba não sendo legitimada, fazendo com que aquilo que era ótimo, que era a mulher alcançar um espaço maravilhoso na sociedade e a partir dele lutar por ideais de igualdade para todas, se transforme em péssimo, em um motivo para que a sociedade falocêntrica e machista diga, olha, tá vendo porque nós não podemos dar espaço para as mulheres? Então é aquilo que São Tomás já dizia, né? A corrupção do melhor é o péssimo. Então aquilo que antes era uma esperança pode se transformar num caos. E é o que a gente vê hoje, por exemplo, quando um vereador de São Paulo, que é assumidamente homossexual, milita na Câmara de Vereadores contra as pautas LGBTQIA+. Um homem que é negro, esse mesmo legislativo, né, e que milita contra as pautas antirracistas, contra o sistema afirmativo de cotas. Né? É um homem negro que assume a Fundação Palmares e promove um discurso racista, exclui nomes de celebridades negras para incluir nomes de militares outros, né, que, enfim, não fizeram grandes coisas pela causa da negritude. Uma mulher LGBTQIA+, que quando eleita vereadora diz que o seu mandato vai ser para valorizar a heteronormatividade. Então, representatividade importa? Sem sombra de dúvida. É fundamental podermos olhar para a capa de uma revista, olharmos para um filme, olharmos para a grande mídia e perceber que existe um lugar para a gente ali. É importante que a
expressão visual da mídia, ela reproduz a diversidade social do nosso povo. É importante que tenham héteros, homos, bi, pans, trans. É importante que tenham homens, mulheres, brancos, indígenas, ameríndios, negros. É importante que tenham pessoas com portabilidades de necessidades especiais, né, portadoras de necessidades especiais. É importante que tenhamos muitos tipos de pessoas representados na mídia. Mas não sejam simplesmente pessoas que nos representam na epiderme. Não adianta eu ter na TV alguém que seja negro e que produza um discurso racista. Não adianta eu ter alguém nos lugares de poder que seja homossexual e tenha um discurso homofóbico. Não adianta eu ter alguém nos espaços de poder que seja soropositivo e aplauda as campanhas do governo que destituem, né, as pastas do SUS que cuidam dos soropositivos, das pessoas vivendo com HIV. Então é importante que a gente pense sobre também que qualidade de representatividade nós temos. A representatividade não pode ser apenas uma representatividade plástica, epidérmica. Ela precisa ser uma representatividade performativa. Não basta apenas que corpos pretos ocupem lugares de fala, que corpos gays, trans, bi, lésbicos ocupem lugares de fala. Não importa apenas que corpos de mulheres ocupem lugares de fala. É importante que esses corpos, ao ocuparem esses lugares, performem aquilo que é a nossa identidade, porque é isso que é representatividade. Evidentemente, isso exige sacrifício, e é por isso que o nome da série é O Gambito da Rainha. O Gambito na verdade, o Gambito da Dama, o nome oficial da jogada, é uma estratégia de xadrez que a gente coloca a dama, que é uma peça estratégica fundamental, numa posição de vulnerabilidade para ser capturada pelo inimigo a ponto de que nós possamos dar cheque e vencer o jogo. Isso significa fazer um grande sacrifício. Se nós queremos representatividades que importam, precisamos saber que precisamos fazer grandes sacrifícios. Grandes sacrifícios, às vezes, de nos aliar com pessoas que talvez a gente não esperasse tanto. O grande sacrifício, por exemplo, de assumir um discurso que seja um discurso radical, né? Não rir de piada homofóbica, não achar engraçado piada racista, não deixar que a misoginia se transforme num discurso comum. Exige o grande sacrifício de mudar o modo como educamos os nossos filhos. Exige o grande sacrifício de mudarmos a nós mesmos. Termino esse vídeo do mesmo modo que eu comecei, né? Se Elizabeth Harmon precisou descer aos porões para encontrar a si mesmo, talvez seja a hora de nós que somos, né, mais progressistas, um pouco talvez pessoas mais atentas à necessidade de acolher, né, hospitaleiramente na nossa sociedade as diversidades humanas todas, fazermos o sacrifício de mergulharmos no interior de nós mesmos, né? E aí encontrarmos as nossas hipocrisias. Porque não adianta ser LGBTQ e ser racista. Não adianta ser mulher e ser homofóbica. Não adianta ser negro e produzir discursos de opressão contra o índio. É importante que nas nossas opressões nós estejamos abertos para reconhecer e acolher as opressões dos outros. É importante que a nossa alteridade não seja uma carapaça que a gente use para totalizar o nosso discurso como se nós tivéssemos a verdade. É importante que estejamos abertos. E mais uma vez isso fica muito claro lá no Gambito da Rainha. Elizabeth Harmon, que sai das aulas com o Sr. Scheibel no porão, perpassa grandes estratégias, desenvolve seu próprio modo de jogo, ouve aquilo que está estabelecido na comunidade enxadrística ao seu redor, vai estudar com grandes nomes do xadrez, né, da sua época, entra em contato, né, e é graças a esse networking com a comunidade LGBTQIA+, cria apoio. Nenhum de nós vai vencer sozinho. Só venceremos essa onda conservadora se lutarmos juntos, reconhecendo que não é esse rolê de a classe trabalhadora é uma classe oprimida. É claro, a classe trabalhadora é uma classe oprimida. Dentro da classe trabalhadora, o homem negro sofre uma opressão diferente da mulher negra, que por sua vez sofre uma opressão diferente do homossexual, que sofre uma opressão diferente do LGBTQ, do soro positivo, que sofre Enfim, são muitas opressões que estão dadas. Mas o mais importante que tudo isso é que é na luta que a gente se encontra. E é na luta que a gente pode pensar uma sociedade melhor. Às vezes sacrificaremos, né, algumas damas no caminho, mas o Gambito da Rainha pode ser e será a certeza do checkmate. Vou ficando nessa, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte aqui, comenta, vamos trocar umas ideias e segue a gente lá no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Até mais!